Começa agora mais um plantão de dúvidas do coronavírus e Covid-19 do Você e o Doutor. Tudo o que você precisa saber sobre os riscos, sintomas, tratamentos, sequelas e vacinas contra essa doença que continua ameaçando todos nós, Renata. É isso aí, orientações precisas e didáticas do nosso médico de família, doutor Antônio Sproy, será ao vivo, via internet. Bom dia, doutor, que prazer revê-lo, viu? Bom dia, Renatinha. Que bom vê-la assim com tanta saúde, sorridente. César Filho, esse time da Record que é imbatível, né? Vamos à primeira pergunta, doutor, que foi enviada aí pelo público, olha só. Bom dia, doutor, tudo bem? Eu me chamo Viviane e eu tenho uma pergunta. Eu utilizo o metrô e ônibus todos os dias para poder ir trabalhar. Eu gostaria de saber se eu estar utilizando 2 máscaras realmente é mais seguro. Beijo, tchau, tchau. Essa pergunta de Vivi, doutor, eu tenho visto na rua muita gente com 2 máscaras. Resolve mesmo? Então, Renatinha, você sabe que no consultório, aqui no hospital também, as pessoas têm usado. E o que acontece? O CDC de Atlanta, que é o Centro de Controle de Doença americano, mais famoso, fez um trabalho muito importante, que ele comparou o uso da máscara cirúrgica embaixo, como vocês estão vendo, a máscara cirúrgica bem adaptada ao rosto e por cima uma máscara de pano também bem adaptada. Esse conjunto de máscaras, ele confere ao corpo humano uma proteção de quase 95% na taxa de filtração e assim você evita a contaminação. Mas não precisa usar esse conjunto toda hora. É como a Viviane falou, quando tem aglomeração, por exemplo, metrô, ônibus, em geral, transporte público, né? Então a gente sugere colocar as 2 máscaras. E se você está numa rua movimentada, tem muita gente em loja, coloque também as 2 máscaras, porque protege bastante. Esse trabalho é muito importante. É sempre muito bom contar com a presença do professor Dr. Antônio Sproy, porque já durante todo o início da pandemia até agora, ele vem prestando aqui muitos serviços a toda a população que acompanha a gente aqui no Hoje em Dia. Muito obrigado, viu, doutor? Vamos a mais uma dúvida, a mais uma questão dos nossos telespectadores. Bom dia, doutor. Meu nome é Maitê, eu sou da cidade de Campinas. Quais as sequelas da Covid longa em crianças? Essa é a pergunta da Maitê, doutor. Por favor. Então, geralmente, César Filho, prazer enorme falar com você também, César, obrigado. Mas geralmente a Covid em crianças, ela é muito pouco discutida, porque graças a Deus as crianças mesmo são menos afetadas. Mas aquelas que têm a Covid-19, as mais afetadas nos últimos estudos, na idade de 10 a 12 anos, e elas podem ficar com Covid prolongada até 8 meses. E qual é a diferença de sintoma do adulto e da criança? A criança, ela tem muita insônia, a criança se agita muito à noite, a criança ela tem uma perda de memória também mais frequente e ela fica com uma fadiga, cansaço, tosse prolongada e problemas nas articulações e até na pele, conjuntivite e até probleminhas no coração, que a gente chama de miocardite. Então, esses são os principais sintomas da Covid prolongada nas crianças. E estaremos todos atentos aí a essa informação, doutor, que eu confesso que desconhecia e que é um prazo muito prolongado, né? Então, fica aí o alerta e a atenção a todas as mamães e papais. E tem mais uma outra pergunta, doutor. Olá, doutor. Aqui é a Stephanie, eu falo de Lisboa, Portugal. E me falaram que a 2ª dose da vacina contra a Covid deve ser tomada mesmo fora do prazo. É verdade? Obrigada. É verdade, doutor, essa informação? Então, obrigado pela pergunta, vindo aí de Portugal. Olha que tem vários trabalhos mostrando que realmente as pessoas querem tomar a primeira dose da vacina e não querem mais voltar no posto de saúde para tomar o reforço. Mas qual é a importância disso? A importância é que mesmo que seja atrasada a 2ª dose, precisa tomar. Por quê? Porque o nosso corpo, quando você toma a primeira dose, demora 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, até 12 semanas para os anticorpos começarem a aparecer na corrente sanguínea. Quando você toma o reforço, a nossa imunidade ela vai ficar durante muito mais tempo
ela vai ter imunidade prolongada, a imunidade celular vai pegar mais. Então, você que tomou a primeira dose, lembra, está atrasado? Não tem problema, mas vai lá e toma a segunda dose para você ter aquela imunidade prolongada que a gente fala. Não pode perder a segunda dose, hein, por favor. Agora, além da segunda dose, doutor Spreusser, muitas pessoas me questionam o seguinte: quem já teve ou teve recentemente a Covid-19, conseguiu se recuperar, ainda está com a presença de anticorpos. Essa pessoa, mesmo assim, precisa da vacina? Essa pessoa tem um prazo maior para tomar a vacina? Como é que funciona especificamente neste caso, doutor Spreusser, por favor? Nesse caso, César Filho, a pessoa pegou a doença, ela fica com esses anticorpos durante um tempo que nós não sabemos ainda se é um tempo de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Então, o que nós sabemos é que a pessoa que pega a Covid-19 e toma a primeira dose e a segunda dose, ela vai ter uma imunidade muito prolongada, talvez de muito mais tempo do que somente com a doença. Então, o que a gente aconselha é aguardar 2, 3, até 4 semanas depois da melhora, até 45 dias depois da melhora, a pessoa não tem mais nenhum sintoma, vai lá e imuniza. Por quê? Porque aí sim a gente sabe que a imunidade vai demorar muito mais tempo. Ok, nós temos mais uma dúvida e vamos a ela. Oi, doutor, bom dia. Meu nome é Beatriz, eu tenho uma dúvida. Surgiram mais estudos comprovando que o sangue tipo A aumenta o risco de coronavírus. O que isso quer dizer? Eu tenho mais chance de contrair o vírus ou mais chance de ter complicação da doença? Obrigada! Excelente a pergunta da Beatriz. O professor doutor Antônio Spreusser já havia alertado aqui uma vez, inclusive comigo, com a Renata, porque ele falou que sangue tipo A e mulheres, né? Não é isso? Homens, e homens. Sangue tipo A e homens tinham mais propensão a pegar a doença. Eu falei então que eu estava perdido, porque eu sou tipo sangue tipo A. Além disso, ela está questionando se as consequências podem ser maiores para essa pessoa que contrair a doença, doutor. Então, estava uma confusão muito grande, porque a gente não sabia se a pessoa pegava mais ou complicava mais mesmo. Essa pergunta é muito interessante, a dela, César. E o que acontece é assim, agora foi feito um estudo em 7 hospitais, na Espanha e na Itália. E esse foi publicado no New England Journal of Medicine, quer dizer, uma revista de alto impacto médico, né? E o que se viu é que todos os que têm sangue tipo A, tem 50% mais chance de ter suporte ventilatório, ou seja, precisar ventilação mecânica ou ventilação mecânica não invasiva. Já os que têm sangue tipo O, têm 35% menos chance de ter complicações da doença. Então, sangue tipo A, pega a Covid, mas tem mais complicação. Sangue tipo O, tem muito menos complicação de ter problemas respiratórios, renais, hepáticos com a Covid-19. Mas independente, né, de tudo isso, do tipo sanguíneo, por favor, usem as máscaras e se protejam, porque todo mundo pega. Mas só para contribuir para a estatística, doutor, aconteceu isso em casa. Eu, de sangue tipo O, peguei e fui internado. Tipo Elaine, tipo A. A Elaine, tipo O, nada. Tranquila. Tem mais uma outra pergunta, doutor. Doutor, por que algumas pessoas pegam Covid durante o intervalo das vacinas? E aí, doutor, por quê? Então, todo mundo que toma a primeira dose acha já que está bem imunizado, só que tem um tempo que o nosso corpo demora para as imunoglobulinas aumentarem. Geralmente é 3 a 4 semanas. Então, quando você toma a primeira dose, entra em contato com alguém que tem a doença, você pode também pegar a doença. O ideal é, tomou a primeira dose, continua mantendo o distanciamento, uso de máscara, lava bem a mão, fica tranquilo em casa, não fica em aglomeração. Depois que você toma só a segunda dose da vacina, tem que esperar ainda 3 a 4 semanas para a gente saber que você está imune. Então, por isso que as pessoas tomam a primeira dose e podem ficar doentes sim. E isso acontece com qualquer vacina, né, Renatinha? Não é só com a vacina da SARS-CoV-2, não. Qualquer vacina demora um certo tempo para dar imunidade para a pessoa.
Com certeza, doutor. E a proteção é, sem dúvida, ainda o melhor remédio. Que a vacina chegue para todo mundo. Essa é a nossa esperança e o nosso desejo. Doutor Antônio Sprois, é muito bom te rever cheio de saúde, de inteligência e distribuindo aí para a gente esse conhecimento todo. Obrigada, viu? Obrigado, Renatinha. Obrigado, Renatinha. Obrigado, César. Beijo.